Olá, pessoal. Boa tarde para vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez. Esse aqui é o nosso vídeo de apresentação, tá? Onde vamos falar um pouquinho do nosso módulo 7 encontro 4, onde a gente vai trabalhar as raízes complexas não reais em uma equação algébrica de coeficientes reais, né? Então, pessoal, já foi trabalhado isso em sala, né? Já trabalhamos isso em outros encontros, mas vamos trabalhar de uma forma um pouco mais aprofundada nesse encontro de hoje, certo? E nesse encontro de hoje, pessoal, desse módulo 7, encontro 4 aí, a gente sabe que pelo teorema, né, as raízes complexas, elas sempre vão entrar em pares, né, no nosso é, em raízes do nosso polinômio, certo? Por quê? Porque se eu tenho um polinômio px, certo? Ó, se eu tenho um polinômio px, é, e eu falo que esse polinômio px é igual a zero, eu estou admitindo alguns valores de raiz para ele. Então, se eu falo que um número complexo z igual a um a mais bi, por exemplo, se ele é raiz se ele é raiz desse polinômio, né? Resumindo um pouquinho do polinômio, ó, se ele é raiz de p de x, então o seu conjugado também irá ser raiz de p de x. Logo, seu conjugado, que seria o conjugado de z, né? Que seria igual a menos bi, certo? Também é raiz do polinômio, ok? Esse é o que o teorema fala, certo? Então, você tem que ficar atento ao grau do seu polinômio, né? Por exemplo, eu tenho um polinômio lá de grau 3, né? Uma das raízes daquele polinômio, que vocês já aprenderam a calcular, né? É encontrar uma raiz, uma possível raiz racional para aquele polinômio. Se você encontrou uma e tem só mais duas raízes, possivelmente elas podem ser um número complexo, né? Mas, por exemplo, se eu tenho um polinômio lá onde o meu termo dominante lá, né, o meu coeficiente dominante acompanha o x ao cubo, que seria o meu polinômio de maior grau, então esse polinômio aqui poderia me dar três raízes. Aí, por exemplo, você foi encontrou lá duas raízes sendo reais. Duas raízes pertencentes aos reais aí. Então, a terceira raiz não tem como ser complexa. Por quê? Porque o complexo ele só entra de forma par em um polinômio, tá? Então, as observações que eu vou falar para vocês aí vai ser só o seguinte, que, por exemplo, se o número complexo z a mais b ele é raiz com multiplicidade, por exemplo, se a gente for trabalhar com multiplicidade, vamos supor que esse z mais abi, ele aparece uma multiplicidade de 3 nesse polinômio aqui. Se ele aparece numa multiplicidade de 3, então o seu conjugado também tem que aparecer nessa multiplicidade de 3, ok? Isso é uma primeira observação. E a segunda observação, e muito importante também, é o seguinte, que esse teorema, pessoal, ele te garante que numa equação de coeficientes reais, tá? Complexas não reais, sempre ocorrem os pares A mais BI e A menos BI, como eu falei para vocês. Dessa forma, uma equação de grau ímpar, ela vai apresentar ao menos uma raiz real, né? Porque se eu tenho um polinômio, por exemplo, p de x igual a x à quinta mais x à quarta e até o nosso a zero ali, né? Nosso termo independente. Eu posso ter raízes complexas aqui, duas raízes complexas, né? Pois aí seus conjugados vão entrar, então vai te dar quatro raízes. Então, te deu essas quatro raízes, ele vai ter pelo menos uma real, porque não tem como ser as cinco complexas, né? Isso que o teorema vem falar, tá? E na nossa aula a gente vai trazer alguns exercícios é, envolvendo um pouquinho dessas raízes. Quero trazer algo a mais para vocês, explicando um pouquinho do teorema de Bolzano, para a gente trabalhar o intervalo de raízes aí, que é bastante interessante vocês verem um pouquinho do Bolzano também, tá? E a gente trabalha de forma prática e direta com exercício nas nossas aulas, ok? Eu aguardo todos vocês lá, pessoal. Não deixem de participar da nossa aula, ok? Um grande abraço aí e até mais.